Meus irmãos, a paz, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Trombeta de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a divisão, né, de Israel. Ele vai ser um povo unificado e aí ele vai se tornar dois povos, né? De um lado duas tribos e de outro lado 10 tribos. Hoje vai ser uma revelação maravilhosa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo. Nós vamos fazer no mesmo formato que a gente tem feito os outros vídeos, né? Eu vou abrir a tela aqui com o mapa que eu fiz. Eu vou deixar de aparecer e nós vamos estudar, tá bom, meus irmãos? Veja que o assunto vem crescendo. Nós falamos sobre o plano de Deus em Sem Cã e Jafé, falamos da promessa de Deus para Abraão, e agora nós vamos falar sobre a divisão das tribos, né? As duas casas de Israel. Os assuntos, irmãos, eu não estou aprofundando muito neles. A intenção, como eu venho dizendo, é que os irmãos entendam de forma gradativa e que vai criando um pano de fundo aí na mente dos irmãos, para os irmãos ir absorvendo as informações. São muitas informações, são muitas ligações. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é completa. Então, nós devemos entender, estudar, entender ela de forma total. Mas às vezes, se a gente jogar muita informação de uma vez, pode ser confuso, tá bom? Então nós vamos, cada vez mais que a gente for estudando, nós vamos aprofundando mais e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então vamos lá estudar um pouquinho aí sobre essa divisão do reino e o início das duas casas de Israel, tá bom, meus irmãos? Vamos lá então para o estudo. Meus irmãos, aqui tá o mapinha que eu fiz para nós estudarmos hoje, ó, com o tema divisão de Israel, né? E aí eu já coloquei Jacó aqui em cima, ó. O texto base está Gênesis 48, que nós estudamos no último estudo. 1 Reis 12. O contexto todo é do versículo 1 ao 25. Nós vamos ler um pouquinho menos de versículo para ser mais, né, rápido aqui no vídeo. Mas é basicamente aqui, ó. Jacó, aí são os 12 filhos dele, né? Eu destaquei aqui Judá e José. Só que você vê que de José aqui, ó, em vez de ser a tribo ser José, tem Manassés e Efraim. Uma tribo foi dividida em duas. A tribo de José foi dividida em duas. Metade Manassés, metade Efraim. Então é como se fosse 13 tribos, né? Mas são só 12. É porque lá em Apocalipse, por exemplo, José volta para a contagem lá das 12 tribos, né? E sai Manassés e sai Efraim. Então, Então estamos aqui, depois aqui você vê as 12 tribos, eu linkei aqui que é o reino de Deus, viu só? Aqui embaixo está a divisão dos reinos, ó. De um lado, casa de Judá com 2 tribos, com o rei Roboão. Do lado de cá, casa de Israel ou Efraim, 10 tribos, rei Jeroboão, tá bom? Tem ligação com a plenitude dos gentios, nós vamos ver. E aqui vai falar da unificação do povo de novo, nós vamos dar uma falada bem rápido sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, o texto base está aqui em 1 Reis 12. Vamos lá para a gente ver aqui, 1 Reis 12. Acho que já está até aberto aqui na palavra, já está mesmo. Eu vou pegar do versículo 16, tá bom, meus irmãos? Leia o contexto todo, leia o capítulo 12 todo. Aqui para trás fala, né, a causa de por que, né, foi feita a separação. Mas tem bem antes. Nós vemos que no fim da vida de Salomão, ele estava pegando muito pesado com o povo, né? Ele se desviou do Senhor no final da vida dele e aí ele estava pegando pesado com o povo. Quando ele morre, o filho dele, Roboão, assume, né, o reino. E aí o povo quer que ele alivie, né, o peso, né, de cima deles. Mas aí, em vez de ele ouvir os conselhos dos anciãos da casa, ele ouve dos colegas dele, né, que cresceram junto com ele. E aí, em vez dele falar que ele ia aliviar, ele falou que ia ser mais pesado que o pai dele, né? Então o povo se rebela. Jeroboão, que já tinha fugido pro Egito, ele fica sabendo que Salomão morre, porque ele estava fugindo, e ele volta então. E aí o povo quer que ele seja rei. Então vamos ver um pedacinho desse contexto aqui para a gente entender, tá bom? Olha só. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, o rei aqui no caso era Roboão. Tá bom, meus irmãos? Que parte temos nós com Davi? Porque Davi era descendente de Judá, né? Não há para nós herança no filho de Jessé?
as vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto ao filho de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçado. Porém, todo Israel apredejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Roboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para sua casa, porque eu é quem fiz isso. E obedecendo eles à palavra do Senhor, voltaram como estes lhe ordenaram. Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. Irmão, você viu aqui que o povo então se rebelou contra Roboão e instituíram a Jeroboão como rei deles. Então eles se separaram, né? Jeroboão foi para o norte e Judá e Benjamim continuaram ali em Jerusalém. Então, meus irmãos, aqui nesse ponto exato, bem no fim ali, quando Salomão morre e inicia o reino de Roboão, Deus separa as tribos e ele começa a destrinchar o plano dele aqui. Irmãos, veja que Roboão queria reunir soldados para ir lá lutar contra as 10 tribos e restituir eles de volta para o reino. Só que Deus usou o profeta Semaías, né, e falou que não era para fazer isso porque ele tinha feito isso. Irmãos, isso aqui já era plano de Deus, sabe? Deus, ele fez um plano para que salvasse a humanidade toda, todo aquele que cresce no Filho dele. Ele escolheu a Israel, como já temos visto, como povo, eles o rejeitaram. Então Deus pega 10 tribos e joga nas nações. Você vai ver que, se eu não me engano, é 2 Reis 17, não tenho certeza. Mas lá fala quando a Síria destrói, eles cercam e destrói a casa de Israel. E eles nunca mais voltaram. Porque isso era o plano de Deus. Deus usou a Síria, se eu não me engano, foi o rei Senaqueribe, se eu não me engano. E aí ele vai e dispersa todo Israel, leva cativeiro, o restante que sobrou se misturou com outros povos, foram levados para lá. E Deus fez desaparecer, perdeu-se onde foi o paradeiro dessas 10 tribos. Mas ela vai voltar um dia. Então, vai voltar no reino de Cristo, quando nosso Senhor Jesus voltar. Então, meus irmãos, esse era o plano de Deus. Ele quis separar para que ele pudesse trazer essa tribo de volta no futuro. Então ficou mais ou menos assim, ó, a divisão ficou então em 2 reinos. Então ficou o reino da casa de Judá aqui e o reino da casa de Efraim, 2 e 10 tribos. Então, o que acontece? Uma vez separado, o resto da história a partir daí, a partir de Roboão, passa a ser toda separada. Passam vários reis sobre Israel, tanto na casa de Israel como na casa de Judá. Não foi só a casa de Judá também, de Israel, que foi castigada. A Síria levou eles, dispersou eles, mas depois veio a Babilônia e levou a casa de Judá, né, Israel todo, os judeus todos para Babilônia, e eles ficaram lá cativeiro durante 70 anos por causa da desobediência. As 2 casas, irmãos, eles traíram a Deus. Você vai ver que Deus dá a carta de divórcio.
Isso é um estudo maravilhoso, nós vamos fazer sobre ele. Mas Deus dá a carta de divórcio para Israel. E eles, porque eles traíam a Deus constantemente, adorando outros deuses, eles faziam todo tipo de rituais, então eles não agradavam a Deus, o coração deles era muito duro, coração duro demais da conta, o povo era obstinado. Então Deus começou a, né, fazer todas as tipologias para o futuro. Tudo que aconteceu em Israel aconteceu literalmente, não é historinha, mas toda essa história ela joga para o futuro, ela é uma tipologia. Vai chegar um tempo em que essas duas casas elas vão se unir. Elas não serão mais duas casas, mas serão chamados um só povo. Sabe, irmãos? Em Romanos 9 e Romanos 11, Paulo dá assim, uma abrangência muito boa nesse assunto. Eu vou falar bem de forma reduzida aqui. Vocês podem ler Romanos 9, Romanos 11, é maravilhoso. O que Deus fez, o que Paulo falou ali, na verdade, né, em Romanos 9 e 11. Ele fala primeiro que a promessa, o Cristo, tudo vem, né, de Israel. Só que eles rejeitaram, então abriu-se as portas para os gentios, para que os gentios também recebessem a salvação. E aí ele usa até em Romanos 11 a comparação da oliveira brava e a oliveira boa, né? E ele fala que os galhos, os ramos foram tirados, inclusive ramos da oliveira boa, né, foram tirados. Só que nós, da oliveira brava, fomos enxertados na raiz da oliveira boa. Quem é a raiz da oliveira boa? O tronco é Cristo. E nós fomos enxertados nele, né? Ele falou assim: se vocês são enxertados na raiz, em Cristo, quanto mais eles, que por mais que eles foram cortados fora, Deus pode enxertar eles novamente. Aqui, irmãos, acaba toda a literariedade da herança de Abraão. Você vê que é totalmente espiritual e Paulo está abordando bem isso. É muito profundo, Romanos 9 e Romanos 11. Isso é só uma parte da revelação. Então o que ele quis dizer? Que independente, ele está falando nesses contextos, se você é judeu, se você é gentil, se você tem fé como Abraão, se você crê em Deus que Ele vai ressuscitar você no último dia, né, no toque da última trombeta, você vai ser enxertado nele, né? Independente se é Israel, se é gentil. E aí vai ser um só. Todos nós seremos um em Cristo, sabe? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Tudo que acontece com Cristo acontece com a gente, ou seja, é uma unidade, irmãos. Não é duas casas, não é. Vai acabar isso, irmãos. Porque Paulo até fala, né? É a plenitude dos gentios. Primeiro precisava que nós fôssemos enxertados para que depois Cristo juntasse tudo. Ele vai juntar tudo no final. A casa de Israel e a casa de Judá. Nós vamos reinar todos juntos no milênio. Isso é maravilhoso, irmãos. Então Paulo está tratando desse assunto em Romanos 9 e Romanos 11. E nos profetas há muitas menções dessa união. Então nós vamos ver aqui alguns textos somente, não são muitos, para a gente entender como que está sendo feito isso. Então nós vamos começar aqui, ó, com Ezequiel 37, 16 e 22. Ezequiel 37, 16 a 22. Então aqui, ó, Ezequiel 37, versículo 16. Vamos pegar o 15 aqui, ó. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para a casa de Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, pois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz eles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos revelará o que significa essas coisas?
tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de dentre as nações, ó que lindo, para onde eles forem, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois. Então, irmãos, aqui você vê a unificação. Deus revelou isso para Ezequiel, fazendo ele pegar 2 pedaços de madeira para mostrar e juntar os dois para mostrar que eles vão se unir. E você vê que nunca mais eles vão ser separados. Aqui Ezequiel, Deus mostrou que vai pôr um rei só que vai reinar sobre todos eles. Quem é? Jesus, o Rei dos Reis. Então, irmãos, aqui já está falando dessa união que vai acontecer no futuro. É maravilhoso isso, meus irmãos, maravilhoso, porque é uma promessa que às vezes quem não tem essa revelação, não conhece as 2 casas de Israel, acha que isso vai cumprir só em Israel. Não, isso é para a igreja, é para o povo de Deus, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, independente se é de Israel ou se é gentil ou se é judeu, independente. Quem crê no Senhor Jesus, tem a fé de Abraão, vai ser um só povo. Maravilha, meu irmão, maravilha. Sabe? Vamos pegar aqui, ó, Jeremias 31 a 34, para vocês verem aqui mais um contexto. Olha só. Jeremias 31 a 34. Ó, Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os houver despojado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, isso é maravilhoso. Veja que Deus falou que Ele vai fazer uma nova aliança. É a aliança que nós vivemos agora e que ela vai se cumprir literalmente totalmente quando Cristo voltar. Porque Deus fez uma aliança e a aliança de Deus era sincera com o povo de Israel quando eles saíram do Egito, aquela aliança que Deus fez com ele no Monte Sinai. Deus deu os 10 mandamentos para eles e menos de 40 dias eles já estavam traindo Deus, fazendo bezerro de ouro. Eles tinham um coração obstinado, eles tentavam a Deus o tempo inteiro, desobedeciam a Deus, tinham desejo de voltar para o Egito. Então, eles quebraram a aliança com Deus, traíram a Deus, não quis nem saber com o casamento com Deus. Só que Deus falou, essa nova aliança, ela será diferente, porque com Israel, a palavra, os mandamentos não entraram no coração deles, por isso que eles foram parar em tábuas de pedra, porque eles tinham um coração duro. Aquelas tábuas eram testemunho da dureza do coração deles. Mas em nós não, irmãos. Através do Espírito Santo, a lei de Deus é impressa na nossa mente todo dia. É ela que faz nós vencermos os desejos da carne, os desejos de pecar, sabe? A lei de Deus está aqui sendo escrita todos os dias no nosso coração pelo Espírito de Deus. E que faz a gente ter obras boas, a gente ter frutos bons. Sabe, irmãos? Então essa é a aliança de Deus para conosco. É uma aliança que vai ser eterna. Tá bom, meus irmãos? E vamos ao último texto aqui, olha só. Oséias. O livro de Oséias é maravilhoso, irmãos. Vocês têm que ler. Ele fala muito sobre as 2 casas de Israel, sobre a redenção, sabe? É maravilhoso, irmãos, maravilhoso.
Deus usa a vida de Oséias também maravilhosamente para falar conosco, com a igreja dele, né? Vamos lá, irmãos, está no finzinho aqui de Oséias 1, ó. Só pegar aqui. Vamos lá, ó. Acho que é aqui, ó. Todavia, o número dos filhos de Israel, versículo 10, será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, ou seja, o dia que Deus semeia. Quer ver? Ó, vamos ver o que significa aqui Jezreel, para vocês verem no Sonal Strong, ó. Vai abrir aqui, irmão, só um minutinho. Grande é o dia de Jezreel. Olha só, Deus semeia. Amém, irmãos? Tão grande é o dia que Deus semeia. Irmãos, olha aqui, vai instituir sobre nós, a igreja, o Israel total, unido, um só cabeça que é Cristo. Olha só aqui, e subirão da terra. Irmãos, lembra da parábola do trigo? Que Jesus falou que se o trigo não for plantado, ele fica só, mas se ele for plantado e morrer, ele dá muitos frutos, muitos trigos. Pois é, irmãos, é bem isso aqui. Jesus, ele foi plantado primeiro, ele é as primícias. Ele é a primícia de Deus, né? E nós somos as primícias junto com ele, porque nós somos o corpo. Então Jesus foi plantado, ele morreu pelos nossos pecados, e através da santidade dele, porque ele morreu sem pecado, nós também somos achados justificados perante Deus sem pecado. E aí Cristo ressuscitou e está à destra de Deus agora, fazendo a expiação dos nossos pecados, sabe? Intercedendo a Deus por nós. Ele é nosso intercessor lá do lado de Deus. Ele está dentro do tabernáculo, dentro do santo lugar celestial, do santo dos santos, né? Então, ele subiu da terra e nós também vamos subir. Vamos ter um corpo transformado igual o dele. E ele vai ser o nosso cabeça, sabe? Nós vamos reinar com ele. Nós seremos reis e sacerdotes, sabe? Ele será o nosso rei. Aí você entende aquela palavra que ele fala que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Sabe, irmãos? Então essa é a promessa de Deus, irmãos. Fica com esse contexto das duas casas na cabeça, porque ele vai fazer toda a diferença. Ele é uma chave gigantesca para você entender muitos lugares, sabe, da palavra, muitos textos que eram obscuros para você, irmãos, porque vai chegar um dia que as tribos de Israel vão se juntar, as tribos de Israel que são o reino de Deus que vai ser estabelecido no milênio, irmãos. As duas tribos vão estar unidas, todas, perante o Senhor, e nós reinaremos as nações que restarem da grande tribulação. Meus irmãos, isso vai ser maravilhoso, vai ser glorioso. Então que nós possamos dizer como fala na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Infelizmente a vontade do Senhor ela não é feita ainda por completo aqui na terra. O inimigo ainda está trabalhando fortemente no mundo para que ele possa levar o máximo de pessoas possível. Está caminhando o mundo para que ele possa instaurar o governo dele, para chegar, né, o início aí de um governo mundial. Mas vai chegar um momento, irmãos, que Deus vai vir, vai santificar o nome dele perante as nações, todos vão reconhecer ele como o Senhor. E esse dia será maravilhoso, será o dia em que Deus vai santificar o seu nome e nós seremos glorificados, teremos um corpo glorificado junto com ele, para reinarmos durante os 1000 anos e depois eternamente. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Curta o vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Tá bom, meus irmãos? Ajude a palavra de Deus a chegar aos outros lugares. Ajude a palavra de Deus a alcançar vidas. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.